Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marco Antônio e hoje nós vamos ver o que? Pontos equidistantes. Professor, o que vem a ser pontos equidistantes? Vamos clarear, não é isso? Vamos ver um exemplo aqui e em cima dele nós vamos o que? Nós vamos aí explicar o que vem a ser pontos equidistantes. Sabe-se que o ponto P de coordenadas A e 2 é equidistante dos pontos A de coordenadas 3 e 1 e B de coordenadas 2 e 4. Determine a abscissa A do ponto P. Então, para a gente entender melhor, eu tenho um ponto P, ele é equidistante, quer dizer o seguinte, que a mesma distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Então, existe um ponto P que a distância dele de P para A é igual à distância de P para B. Ou seja, distância de P para A é igual à distância de P para B. E nós já vimos em outro vídeo a fórmula da distância entre dois pontos no plano. É o que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Então, nós vamos do quê? Já sabemos que a distância do ponto P ao ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto Q, B. E nós vamos do quê? Jogar na fórmula da distância entre dois pontos. Então, vamos lá, vamos aqui, ó. Sabe que a distância do ponto P, coloca aqui, ó, do ponto P de coordenadas A e 2, é equidistante dos pontos A de coordenadas 3 e 1 e do ponto B de coordenadas 2 e 4. Então tá lá. E agora o que? Nós vamos jogar na fórmula da distância. Vamos resolver isso aqui. Já temos as coordenadas aqui. E vamos ter o que? Determinar essa abscissa do ponto P. Relembrando a fórmula da distância, distância de P para A, como é que fica? Distância de P para A vai ser igual a raiz quadrada de quem? X de A menos x de P ao quadrado mais y de A menos y de P elevado ao quadrado. Qualquer dúvida em relação à fórmula da distância, dá uma olhadinha no nosso vídeo que se encontra aí no nosso canal. E agora só o quê? Só substituir isso aqui. Então vai ficar essa distância. E vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar essa distância aqui, ó. Como é que fica a distância de P para B? Jogando na mesma fórmula, só que agora com o ponto P e o ponto B, vai ficar x de B menos x de quem? X de P, só que elevado ao quadrado, mais y de B menos y de P, só que elevado ao quadrado. Então, tá lá. Então, essa distância de P para A é igual à distância de P para B. Então, vamos igualar essas duas distâncias. Eu vou igualar essa distância, que é a distância de P para A, vou igualar quem? A distância de P para B. Então, ó, vai ficar raiz quadrada de quem? X de A menos x de P. X de A menos x de P. Mas o que? Nós já vimos no que no outro vídeo? Se eu fazer x de A menos x de P, é a mesma coisa que x de P menos x de A. Como apareceu uma letra, eu vou colocar a letra na frente. Então, eu ia fazer, ó, 3 menos A, eu vou fazer A menos 3 elevado ao quadrado. Mais quem? Y de A. Quem é o Y de A? 1. Menos quem? Y de P. Quem é o Y de P? 2. Vou fazer 1 menos 2. Mas eu também posso fazer o quê? 2 menos 1. Professor, mas por que eu posso fazer isso? Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de distância. E como eu vou levar ao quadrado, mesmo que o resultado é negativo, quando eu elevar ao quadrado, ele passa a ser o quê? Passa a ser positivo. A distância daqui até a parede é igual da parede até aqui. Isso é igual, vou igualar a quem agora? Vou igualar a distância de P para B, não é isso? Está aqui, ó, a distância de P para A é igual à distância de P para B. Então, essa é a distância de P para A e vou o quê?
igualar agora a distância de P para B. Vou jogar nessa forma aqui. X de B, quem é o X de B? 2 menos X de P. Quem é o X de P? A. Então, vou fazer 2 menos A, ou A menos 2. Coloca sempre a letra na frente, nós vamos ver por que depois. Mais Y de quem? De B, menos Y quem? De P. Então, ó, 4 menos 2. Aqui eu não inverti, por quê? Porque vai ficar positivo, vai ser mais fácil, não é isso? Agora, o que a gente observa aqui? Ó? Essa igualdade aqui é igual a balança. Então, vamos relembrar, por exemplo, assim, ó, quanto é que dá a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Isso é para a gente relembrar, porque vale a pena ver de novo. Nós sabemos que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Nós sabemos que 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, raiz de 3 ao quadrado é a raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 3 vezes 3, que vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Só para a gente relembrar. Então, na verdade, aqui, ó, aqui é uma raiz quadrada, aqui o expoente é 2. Quando é raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente. Sobra quem? Sobra 3. Ah, professor, então eu posso fazer assim, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Raiz quadrada, expoente, então corta aqui, ó, certamente vai dar quanto? Vai dar 7. Então, sabendo disso, eu vou utilizar isso aqui nessa minha situação aqui, ó. Eu tenho uma raiz aqui e outra raiz aqui. Então, para eliminar essa raiz que está, né? Caramba, professor, isso está complicado, hein? É a raiz, né? Nada, olha que moleza. Como eu tenho uma raiz aqui e outra raiz aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho uma igualdade e eu já sei que quando eu pego uma raiz elevo ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente 2, então eu vou elevar ao quadrado aqui, ó. Vou levar isso aqui ao quadrado. Mas essa igualdade é igual a uma balança. Se eu elevei o quadrado lá de cá, eu tenho que fazer o que? A mesma coisa do lado de cá. Uma igualdade. Tudo que eu faço do lado de cá, eu tenho que fazer do lado de cá. Então, eu vou elevar o quadrado também ao lado de cá. E agora eu vou cortar, ó. Vou cortar a raiz com 2. Vou cortar a raiz com esse 2. Quem sobrou? Vamos escrever aqui agora quem sobrou. Sobrou, entre parênteses, isso, ó. A menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 1, dá 1 ao quadrado, 1, é igual a menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4. E agora? E agora o que? Vamos relembrar lá, tia Loló, lá na 7ª série, não é isso? Quadrado da diferença, então, e quadrado da soma, vamos relembrar isso aqui. Professor, não lembro mais de nada, professor, vale a pena ver de novo, é o que nós vamos ver agora. Vamos esquecer isso aqui por enquanto, né? Ó, vamos deixar isso aqui, porque a gente vai relembrar a coisa lá da tia Loló. Esquece aqui por enquanto. Vou pegar até uma outra folha aqui para a gente clarear e depois a gente voltar aqui. Ó. Então, vamos relembrar a tia Loló? Deixar aqui do lado aqui para a gente relembrar isso aqui, porque vale a pena ver de novo. Né? Então, vamos nós. Aqui só tem isso aqui, ó. A mais B ao quadrado. Lembra disso? Se não lembra, a gente vai relembrar. Uma maneira de fazer é utilizar o quê? Utilizar lá o quê? O quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o B, mais o que? Mais o segundo termo, que é o segundo termo. O B é elevado ao quadrado. Professor, que doideira, professor. Nada, é uma questão que de você exercitar. Quer ver? Olha que moleza. Vamos pegar isso aqui, ó. A mais 3 ao quadrado. Primeiro termo, segundo termo. Quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo, quem é o segundo? 3 elevado ao quadrado. E aqui vai ficar, ó,
A ao quadrado mais 2 vezes A vezes 3, 6A, mais 3 ao quadrado, 9. Essa é uma maneira de fazer, né? Isso aqui fica gostosinho. Ó, só bater, ó. Fica parecendo um poema. Ó o poema. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Tá? Agora vamos pensar de uma outra maneira. Aí o que você decide, né? Vamos pegar aqui, ó. A mais B ao quadrado. Só para a gente relembrar. Vale a pena ver de novo. Você vai ter aqui, ó. Nós sabemos que o quê? A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Concorda ou sem corda? Por quê? 5 ao quadrado não é 5 vezes 5. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. E como é que eu multiplico isso aqui? Eu multiplico todo mundo com todo mundo. A propriedade o quê? Distributiva. Todo mundo, ó. A com A vezes A ao quadrado. A vezes B. Ó, sinalzinho de mais, A vezes B você junta. A letra é diferente, você junta. Vai dar AB. Agora, mais, ó, B vezes A. B vezes A você junta. Vai dar BA, colocando em ordem alfabética, AB. E B vezes B. B ao quadrado. E agora você vai somar os termos semelhantes. A ao quadrado, 1AB mais outro AB, 2AB, mais repete o B ao quadrado. Olha aqui, ó. Vê se não ficou igualzinho. Cadê aqui, ó. Vê se é a mesma coisa. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E agora, ou então, A mais B ao quadrado é igual. Você coloca lá, ó, quando o sinal é mais, todo mundo é mais. Então, você coloca mais. Pega o primeiro, eleva ao quadrado. Pega o segundo termo aqui, eleva ao quadrado e bota no meio 2AB. Fica a seu critério. Professor, e se o sinal do meio for de menos? É o quadrado da diferença. Vamos ver agora aqui, ó. Quando o sinal é mais, é o quadrado da soma, todo mundo é positivo. Quando o sinal é menos, o primeiro é menos e o segundo é mais. Então, vai ficar a mesma coisa, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, não tem segredo. Quando todo mundo, quando o sinal do meio é mais, o quadrado da soma, todo mundo é mais. Quando o sinal do meio é menos, quadrado da diferença, o primeiro é menos e o segundo é mais. Olha que moleza, não é isso? Então, nós vamos lá agora voltar lá para a nossa questão, não é isso? Já estamos aqui com a nossa questãozinha, não é isso? E vamos aplicar aquele nosso conhecimento adquirido aí, né, ou relembrado sobre produtos notáveis. Né? Quadrado da soma, quadrado da diferença. Ó, aqui o sinal é de menos. Quando o sinal é de menos, o primeiro é menos, o segundo é mais. Então, como é que vai ficar? Ó? Quadrado do primeiro termo. Passa um poema, ó. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado é o quê? Vai dar 9, é isso? Colocar logo 9. Mais quem? Mais 1. Isso é igual quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quê? Mais o segundo ao quadrado. Quem é o segundo termo? 2 ao quadrado, 4 mais 4. Tranquilo até aí? Relembrando que quando o sinal é menos, o primeiro é menos, o segundo é mais. Quando o sinal é menos, o primeiro é menos, o segundo é mais. Quando o sinal é mais, quadrado da soma, todo mundo o quê? Positivo. E agora vamos olhar o quê? Vamos olhar para esse lado aqui, ó. Nós temos uma igualdade. Nós vamos cancelar os termos semelhantes. Então, aqui eu tenho A ao quadrado. E aqui eu também tenho o A ao quadrado. Então, eu posso cortar esse A ao quadrado com esse A ao quadrado. Professor, mas por que eu posso cortar, professor?
Se eu passar esse termo para cá, vai ficar a ao quadrado, aqui não é positivo, vem para cá o que? Negativo, aí vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado, vai dar zero. Então já cortamos esse a ao quadrado. Quem sobrou? Menos quem? 2 vezes A vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes A vai dar o quê? 6A. Menos 6A. Mais quem? 9 mais 1, 10. Igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes A, 4A. Menos 4A. 4 mais 4, 8. E agora, o que eu faço? Isso mesmo que você está pensando, é isso? Quem tem letra para cá, quem não tem, para lá. Então, vai ficar menos 6A. Aqui é menos 4A, vem para cá, mais 4A. É igual 8, mais 10 vai para lá, menos 10. Você deve 6A. Deposita 4A na sua conta. Vamos pensar. Se eu devo 6A, eu deposito 4A só, eu fico devendo ainda ou sobra? Isso mesmo, isso vai ficar devendo. Se eu estou devendo é o quê? Negativo. Vou ficar devendo quanto A? Ah, vou ficar devendo 2A. É igual, tenho R$8 na minha conta, eu vou tirar 10. Professor, se eu tenho R$8, vou retirar 10, vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 2. Como que eu tenho uma igualdade, eu tenho o quê? Negativo dos dois lados, eu multiplico por menos 1 para ficar todo mundo o quê? Positivo. Quando eu multiplico menos 1, é só trocar o sinal. Menos 2A passa a ser 2A. Menos 2 passa a ser 2. Já encontramos o valor de A? Ainda não é isso? Porque o A está sozinho? Não. Eu tenho esse 2, está agarrado com ele aqui. Se ele está agarrado aqui, ele está o quê? Ele está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar A é igual a 2 dividido por 2. Isso implica que A vale quanto? A vale 1. Ou seja, a abscissa do ponto P é igual a 1. Logo, ponto P, quais são as coordenadas do ponto P? Ó, o A é 1 e lá o Y, 2. Essa é a coordenada, essas são as coordenadas do ponto P. E agora, que você vai falar? Que moleza, professor. Vamos ver agora um outro exemplo aqui, onde a gente o quê? Também utiliza aí a fórmula da distância. Né? Então, diz assim, ó, a distância do ponto P de coordenada A e 1 ao ponto A de coordenada 0 e 2 é igual a 3. Ou seja, neste caso aqui, nós não vamos calcular a distância do ponto P ao ponto A. Ele já dá essa distância. Qual é o valor da distância? 3. Ele quer saber qual é o valor de A, não é isso? No caso, a abscissa do ponto P. Então, o que nós sabemos? Falou em distância, nós vamos usar o quê? Sempre a fórmula o quê? Da distância entre dois pontos. E qual é a fórmula mesmo, hein? Isso mesmo, ó. Distância do ponto P ao ponto A. Raiz quadrada. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha naquele vídeo que eu postei lá, que eu expliquei também de maneira tranquila como a gente chega na fórmula, é isso? Então, o que ó? PA. Então, fica x do ponto A menos x do ponto Q, do ponto P elevado ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto P, só que elevado ao quadrado. Professor, eu posso trocar ordem aqui? Claro que pode, e lá no vídeo eu mostro por quê. Tranquilo? E agora a gente vai pegar o ponto A e o ponto Q, o P. Só que essa distância aqui, ó, essa distância eu já tenho. Então vai ficar, ó, a distância vai ficar 3. Ele fala que a distância do ponto P ao ponto A, 3. Então vai ficar 3 é igual raiz quadrada de quem? X de A, quem é o X de A? 0. Menos quem? X de P, quem é o X de P? A, então vai ficar 0 menos A. Professor, eu posso fazer A menos 0? Claro que pode isso. E o ideal é que você coloque a letra na frente, fica mais fácil. Mas Y de A, quem é o Y de A? 2 menos Y de P. Quem é Y de P? 1. Então vai ficar 2 menos 1 elevado ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó, repetindo. Repito, 3 é igual raiz quadrada de quem?
A menos 0. 5 menos 0 dá 5. 10 menos 0 dá 10. Então, A menos 0 vai dar A. Só que o que é elevado ao quadrado. Mais 2 menos 1 dá 1. Elevado ao quadrado vai dar 1. Agora vamos olhar para cá e vamos ver o quê? O que está me atrapalhando aí? Isso mesmo, né? Essa raiz, não é isso? Lembra da igualdade, da balança? Como é que eu faço para sumir com essa raiz? Vou ter que levar ao quadrado. Então, vou levar essa ao quadrado aqui, ó, para cortar essa raiz aqui. Mas lembra da balança? Isso aqui é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. O que eu fiz desse lado aqui? Elevei ao quadrado. Então, também vou ter que levar ao quadrado aqui, ó. Elevei ao quadrado aqui a raiz, vou levar ao quadrado aqui. Então, aqui, ó, vamos nós. 3 ao quadrado vai dar 9. Aqui eu vou cortar, ó. Quem sobrou? Sobrou A ao quadrado mais 1. E agora, o que eu faço? Letra para um lado, né? Número para o outro. Então, vai ficar A ao quadrado. Vou passar esse 1 lá para o lado 9. Então, vai ficar 9. Aqui é mais 1, passa para lá o quê? Menos 1. Então, isso implica que A ao quadrado é igual a 9 menos 1 vai dar 8. Mas nós estamos procurando o valor de A ou o valor de A ao quadrado? Nós estamos procurando o valor de A, né? Então, como é que fica? Qual é o inverso da potência? O inverso da potência é o quê? É tirar a raiz, né? Radiciação. Então, vai ficar A é igual a raiz quadrada de 8. Caramba, professor, raiz quadrada de 8 tem raiz exata do 8? Vamos supor que se fosse lá, fosse uma prova de múltipla escolha, você ia olhar para a raiz de 8, você ia olhar nas alternativas, certamente você não iria encontrar lá a raiz de 8. Certamente o que estaria na forma, na forma fatorada, não é isso? E como que eu vou fazer isso aqui? Nós já sabemos que 8 é o 2 quantas vezes? 8 é o que? É o 2, 3 vezes. Mas como é que é a raiz quadrada? Eu vou botar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado vezes 2. Então, por quê? Aqui não é 1, 2 mais 1, 3. E 2 ao cubo é 2 vezes 2. Vezes 2 que vai dar 8. Por que eu separei assim? Porque aqui, ó, eu posso cortar, ó. Aqui não é 2, ó. Corto esse 2 com esse 2, quem sobrou? Sobrou esse 2. E agora, eu cortei esse aqui, ó, raiz de 2. Então, A é igual a quem? 2 raiz quadrada de 2. Que moleza, professor. Então, pessoal, dá um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, coloque no comentário algumas dúvidas aí, né? Alguns vídeos que vocês queiram, alguma matéria que vocês queiram ter também, não é isso? E compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para receber novos vídeos e até o próximo vídeo.